Olá, sou Otávio Macedo, dermatologista de São Paulo. Estamos gravando mais um episódio do nosso videocast Clínica da Beleza. Vocês podem nos seguir no YouTube, no Deezer e também nas redes sociais, sempre acompanhando pelo @Clínica Otávio Macedo. Nós falamos aqui sobre tudo, medicina, beleza, bem-estar, terapia, sexo, esporte, e hoje tenho o prazer de receber aqui um amigo, Fábio Bibancos, que é o dentista das estrelas, dizem, né? Você é famoso por isso. Fábio, me conta um pouquinho da sua história na odontologia. Como é que você escolheu isso? Sempre quis fazer odonto? Odontologia é uma profissão que caiu para mim. Eu não tinha a menor maturidade, eu tinha 16 para 17 anos e eu fui fazer um teste vocacional e deu assistente social. E aí eu falei, não, assistente social vai ganhar muito mal. E eu queria... Aí eu desenhava, tinha habilidade de desenho, e aí eu juntei. Se eu tenho habilidade manual com assistente social, vou fazer odontologia. E foi com essa genialidade que eu caí na faculdade de odontologia. Mas aí eu gostei muito, foi um curso que eu estudei na Unesp, e naquele tempo odontologia ainda tinha uma estruturação maior, né? Então, eu fui muito feliz na universidade e minha carreira andou bem. Interessante essa história de teste vocacional, porque eu também tive a mesma dificuldade. Você teve também? Total, não sabia o que ia fazer. E meu pai era dentista, minha mãe professora, e fiz 2 testes vocacionais, e nenhum dava-se alguma coisa muito específica, né? E eu fui meio que por desafio. O que é mais difícil, medicina ou o ITA? Em São José tinha o Instituto Tecnológico do ITA. Falei, não, então ciências biológicas, vamos para a medicina, e foi por desafio. E aí a gente vai se empolgando e adorando. E vai gostando, vai entendendo, né? Exatamente. A gente acaba gostando do que está vendo, do que está aprendendo. Exatamente. Mas eu não tinha nenhum parente dentista, nada. Foi tipo, eu desenho bem, eu tenho habilidade manual, sabe? Não tinha... E que tem tudo a ver, né? Sim, naquele tempo também a gente não tinha muito caminho, né? Até que meus pais me levaram a fazer o vocacional na PUC, que era na PUC, que fazia o vocacional, que era super legal, mas mesmo assim deu caminhos muito diferentes. Bom, no fim, assistente social acabou caindo muito bem para mim, porque eu virei ongueiro, né? Então, o assistente social ainda está valendo, acho que acertaram. Porque o Fábio tem um trabalho belíssimo, né? Que é a Turma do Bem, e que são atendimentos para crianças carentes, né? Você me fala se eu estou certo, de 11 a 17 anos, e também a mulheres que sofreram por violência doméstica. Sim. Como é que é esse belíssimo projeto? O projeto da Turma do Bem, ele nasce de uma emergência. Eu também não tinha muita maturidade quando eu me encaminhei para isso. Eu conheci a dona Ruth Cardoso, à época, na Fundação Abrinq, e aí aquela jovem querendo ter uma participação, era o período da abertura do país, e era um país de esperança, e eu quis participar disso. E aí desenhamos um projeto ali, inicialmente para atender todas as crianças. Depois a gente viu que havia necessidade de fazer um filtro, um processo seletivo, e aí a gente foi trabalhar com jovens de 11 a 17 anos, com graves problemas, e os mais pobres. E eu estava mexendo, não sabia que eu estava mexendo numa coisa que eu imaginei que ia ser uma ação, e virou um negócio enorme. Hoje é a maior organização de odontologia do mundo, e eu fico ali naquele hospício, né? A gente chama de hospício boutique, porque é uma loucura fazer aquilo. Mas a gente está enorme, é uma organização que está em toda a América Latina, está em Portugal, já saiu do Brasil, nós estamos em 600 municípios ativos, é uma loucura. Como é que funciona? Como é que é o processo seletivo? Otávio, para o dentista é o dentista privado que ajuda a gente. Então, são clínicas privadas, os dentistas entram para a Turma do Bem e dão 2, 3, 4 vagas na clínica dele. E a gente identifica, na cidade dele, as crianças mais pobres, mais próximas do primeiro emprego, de 17, entra na frente de 16, e o que está com a boca mais destruída. Essas são as crianças que são encaminhadas para esse dentista. E existe o tratamento inicial e depois uma manutenção? Aí mantém a criança até os 18 anos, até ele ir sozinho por conta própria.
Tá. As mulheres vítimas de violência é um pouco diferente. Elas vêm normalmente das delegacias ou das juízas da vara da mulher e elas Aham. encaminham direto para a ONG ou a gente identifica elas nos abrigos. São Tá. mulheres que perderam os dentes em situação de violência. Então, martelada, panelada, aquelas Sim, histórias tragédias, brasileiras coisas de Brasil, trágicas de né? Brasil, de machismo, que a gente vê bastante. E as pessoas têm algum telefone, alguma coisa que No site procuram? da Turma do Bem, www.turmadobem.org.br, Tá. tanto as crianças quanto as mulheres podem entrar. Para Uhum. mulheres existem especificidades, você tem que ter o boletim de ocorrência, você tem que ter documentos que Uhum. comprovam que aquela violência aconteceu, Uhum. e para as crianças tem outra documentação, mas é razoavelmente simples. Uhum. Me diz uma coisa, o sorriso ele é super importante, obviamente, e faz parte, né, da beleza facial. Como é que você lida com isso? Pessoas que te procuram e querem uma estética que às vezes eles veem em revista, ou capa de revista. Como é que essa análise, por onde você vai? Ó, tem duas coisas que eu acho que estão contempladas nisso. Você deve estar vivendo a mesma coisa. Existe uma estética que é harmônica, que é adequada, Natural. que é Natural. natural, né? E existe uma estética vendida, maluca. Uhum. Então, eu sou muito conservador nesse sentido e eu eu tento ao máximo segurar o paciente para que a paciente não se exponha a procedimentos que ela vai se arrepender ou que ela vai ficar, ou o paciente, a paciente vão ficar com um aspecto pouco saudável, eu diria Uhum. assim. Agora, o sorriso, de fato, quando você sorri, é um sentimento que vem do coração e que você, né? Você tem um momento que você vem uma, assim, isso tem que estar harmonizado com um Uhum. rosto que, que, que manifesta isso. Então, não dá para assim, o sorriso branco, não, Padronizar, não, né? Não não é existe padrão de isso. Não beleza. existe padrão. É, Existem pessoas com estado de espírito, e esse estado de espírito, às vezes a pessoa tem um sorriso projetado, mas o sorriso dela é tão tudo bonito. bem. Se Aham. eu conseguir controlar aquela articulação, se eu conseguir olhar para aquilo com uma certa funcionalidade, eu vou deixá-la daquele jeito. Eu Uhum. não vou Uhum. mexer naquilo. Sim. É, eu sou bastante é, academicista no que se chama estética. Hoje Uhum. tudo é estética, Uma e com loucura. uma desculpa da autoestima que me incomoda muito. Que é autoestima? Não tem autoestima nisso. Uhum. A autoestima está em outro lugar. Você vai trabalhar a sua autoestima, talvez na sua terapia, talvez no seu Uhum. relacionamento, talvez no seu trabalho. Sim. Agora, é, alguns recortes, óbvio, quando eu falo sobre uma mulher vítima de violência, tá, que Uhum. perdeu os dentes com uma panelada, Sim. óbvio que ela tem uma baixa estima. E Uhum. óbvio que quando eu colocar os dentes nela, quando o dermatologista arrumar as queimaduras, Uhum. é óbvio que aquela mulher vai ficar mais bonita e vai ter uma elevação de autoestima. Claro. Agora, no universo do paciente privado, das pessoas que podem pagar, não é, essa autoestima está exagerada e as pessoas foram ficando Uhum. pessoas Uhum. cheias de procedimentos, né? Então, Vítimas, né, da vítimas autoestima. dos filtros e da Sim. maluquice, né? Você É. fala, essa pessoa não existe, esse dente É. não existe, essa cor de dente não existe. Mas é bastante desafiador convencer as pessoas de que tá bom assim, não vamos mexer. Você Exatamente. deve viver a mesma coisa. Diariamente, esses É, últimos anos, nós temos filosofias muito parecidas. Eu tenho algumas hashtags das minhas filosofias. Uma delas é menos é mais, né? sim, Beleza com critério. Então, esse exagero, essa busca incessante, né, em nome de melhorar a autoestima, leva a aberrações, né? sim. Então, acho que a gente vive muito parecido. E você é um dentista raiz, eu diria, né? Você é dentista, porque a gente sabe que aí vários dentistas partiram por essa área de harmonização para desarmonização facial exagerada. Como é que você encara isso? A odontologia trabalhando também um pouco dessa área da estética dermatológica. Eu tive que fazer uma escolha num determinado momento da minha história, porque eu comecei a atender pessoas conhecidas e em 2000 e qualquer coisa, Uhum. eu fui capa da Veja. E fui capa da Veja, dentista das estrelas. E a partir daquele momento,
eu comecei a receber uma demanda de pessoas que buscavam coisas que eu não concordava em fazer, tudo isso que nós já falamos. Então eu fui me recolocando e repensando o meu papel dentro da minha carreira. Eu sou um dentista que pensa no diabético, no cardiopata, eu sou um Sim. dentista que pensa naquela pessoa que está passando por um momento de separação, e Uhum. aí ela vem ao dentista para tentar eu contextualizo essa pessoa na sua saúde mental e física, Uhum. e aí eu penso a odontologia para ela. Quando vem essa coisa, a harmonização, isso está atendendo o mercado está vendendo, formam-se milhares de dentistas, eu entendo que essas pessoas precisam sobreviver, Uhum. precisam trabalhar, eu entendo que a indústria farmacêutica entuba num fim de semana 1.000 pessoas, biomédicos, dentistas, veterinários, para fazer aquele procedimento. Isso eu não faço, Uhum. eu não Uhum. faço, eu Uhum. escolhi não fazer, mesmo que isso significasse rentabilidade, eu escolhi ficar no dentista mais próximo do médico, mais Uhum. próximo do olhar como um todo do Uhum. paciente, do que pensar num procedimento facial que Uhum. mudasse o Uhum. rosto Uhum. do meu Uhum. paciente. Parabéns por essa postura, porque acho que vem de encontro realmente como complementaridade, né? O dentista Sim, cuidando realmente dos dentes e, infelizmente, a gente tem visto tragédias mesmo feitas, não só por dentistas, mas biomédicos, enfermeiros, de procedimentos injetáveis com complicações e que esses profissionais não conseguem lidar com as complicações e acabam voltando para nós dermatologistas. É realmente aí é uma área, né? Otávio, o que aconteceu com a saúde, de uma maneira geral, é uma coisa muito difícil de. Se você pensar assim, né, na hierarquia de valores profissionais, o médico tinha um conhecimento, os médicos receitando coisas que não são comprovadas Cientificamente, cientificamente, sim. médicos dando cloroquina, enfermeiros. Aí você fala, mas, gente, que É, horas que a não, gente virou nós viramos esses profissionais certo. achistas, falam coisas que Uhum, não tem nenhum fundamento científico. Então, sim. é muito difícil, dentro da área da saúde, para médico, para dentista, a gente ficar cerceado eticamente, né, e até moralmente, Uhum, você se manter estou dentro da ciência, isso, estou dentro das evidências, estou fazendo uhum, tudo direitinho e estou uhum, olhando para o meu paciente como um todo. Mas uhum, é um desafio, porque as pessoas são expostas a sim. informações. Uhum, Então, a gente não sabe na verdade, o embate é com o paciente, né? é. É por aí. Mas isso prova, né, o sucesso que você é, Sim, porque é uma carreira consolidada de quantos anos? 40 quase anos? 40 anos de profissão já. E aí, realmente, lidar com achismo não tem o menor sentido, né? Acho que a carreira, tanto médica, dentista, consolidada, é basicamente isso. É medicina ou odontologia baseada em ciência, né? Com Sim, artigos científicos, estudos, etc. Me conta um pouco né, desse embelezamento dos dentes com aquelas lâmina. lâminas, né, ou lentes. Você é a favor? Acho que alguns casos podem ser feitos, não é para todo mundo. Qual é um pouco o critério? O critério é da necessidade do paciente. Veja bem, a gente tem um desgaste da Uhum. vida, tem pacientes, quem nasce antes de 77 tem mais problemas odontológicos que quem nasce depois por conta de fluoretação de águas e fluoretação na pasta. Então, as pessoas que nascem depois de 77 têm menos problemas odontológicos, mas as pessoas que nasceram antes têm bastante problema odontológico, independente da classe social. Se ela tivesse dentista, não tivesse, a pessoa teve um monte de procedimentos odontológicos. Uhum. Então, essas pessoas têm muitos desgastes, têm muitas restaurações anteriores. A faceta é incrível, uma técnica incrível para determinados casos. Uhum. Tem outros pacientes que têm um histórico odontológico X, Y, que requer, né, que precisa. E tem pacientes que fazem simplesmente por estética. E aí é uma loucura. E aí é desgastar um dente natural, rígido, para ter Uhum. uma coisa artificial. E a gente fala, aonde que a gente inventou isso? Aquele Onde que a gente teclado foi de parar? piano, né? Aquilo E é muito brutal, muito feio, feio muito isso. é feito numa impressora. Você coloca numa impressora e Ah, não aquilo sabia. sai. Então, Aham. assim, é sem nenhum trabalho artístico Individual. e não tem nada de individualização. Então, é difícil, os Uhum. desafios hoje são difíceis, mas
Quando a gente entende bem o paciente, o momento do paciente, a Uhum. história dele, e a gente tem um bom histórico odontológico e médico daquele paciente, a Uhum. gente sabe se ele é um caso indicado para facetas ou não. A Tá. técnica é incrível, ela pode ficar incrível, você jura por Deus que a Que pessoa não natural. tem nada, é super Uhum. natural, Uhum. mas isso tem que ser feito com critério e Uhum. por bons Uhum. profissionais. Sim. Você escreveu um livro, né, recente de cuidados básicos e que está sendo vendido em drogarias e farmácias. Me conta um pouco como é que foi a ideia. Essa coisa do legado é uma coisa que eu sempre eu penso, né? Poxa, como é que você deixa, onde que você Sim. atende? Nós estamos num país com tanta diferença social e é Uhum. tanta dificuldade de se ter uma informação adequada. Na pandemia, eu fiquei muito aflito com aquela quantidade de informações falsas que vinham de Sim. todos os lados nos últimos anos, essas fake news que vêm imperando assim nas nossas redes e na informação dos meus pacientes. Então, eu recebi o convite da editora MOL e a gente fez um guia prático com Tá. tudo sobre odontologia, com uma linguagem hiper simples. E a Uhum. editora MOL é talvez o case mais bonito do Brasil em termos de captação de recursos de ONGs. Eles lançam esse livro e a renda do livro não vem para o autor nem para a editora MOL. Ele é distribuído entre 24 organizações sociais que são Incrível. selecionadas. Então, a Raia Drogasil e a editora MOL fazem Uhum. esse trabalho. Aquele livrinho, quando você vai no caixa, que a pessoa fala assim, você vai levar, né, que Sim. custa R$ 7, é Uhum. esse livrinho que Ah, uma vez é sobre saúde mental, uma vez é sobre... sempre são os trabalhos de saúde, e agora é o nosso de saúde bucal, e aí a renda dele, o lucro é dele vai para essas revertida. organizações. É Uhum. muito legal, é Que muito legal. incrível. São Belo trabalho. 550 mil exemplares. Isso se vende em Uau. 1 mês e meio. Ah. É impressionante, E é já existe há impressionante. quanto tempo? A editora MOL existe há pelo menos 10 anos. Ah, A Turma do Bem é beneficiária deles há 10 anos já. Então, acho uhum. que deve ter uns 12 anos a editora MOL, e esse trabalho com a Raia Drogasil é muito importante, e a quantidade de livros e revistas que eles já fizeram é Uhum. enorme. Uhum. A gente é super feliz nessa parceria. E Uhum. agora foi o meu livro, que está sendo muito, Não, muito sucesso, legal, muito parabéns, legal, muito parabéns. legal, muito legal. Agora conta aqui pra gente cuidados básicos, básicos e fundamentais no dia a dia. Lavar quantas vezes, escovar quantas vezes, fio dental, assim, o básico. Ó, Otávio, se a gente pensar apenas na nossa. Óbvio que todas as vezes que você fizer uma refeição, aquilo vai ficar ali. Se você Uhum. remover, é ótimo para você. Ah, É, mas assim, a gente sabe que também na vida das pessoas isso no se dia a torna dia quase não é enlouquecedor. prático. Se você fizer uma escovação muito boa para dormir, se você Hum, passar fio dental, se você conseguir dormir sem nada, é tá. muito positivo. Durante o dia você vai ter que fazer uma pela manhã ou você vai fazer uma após o almoço, mas Uhum. a noturna é a mais importante. Se eu tivesse que escolher uma, Tá. capricha. Se eu tiver que escolher uma para criança, a noturna, de forma que aquilo não fique 8 horas ali Uhum. vivendo, né, dando asas à vivência dos bichinhos. Agora, quando a gente pensa em dica, né, eu sempre fico dividido. Para nós, que somos pessoas que temos privilégios e poder aquisitivo, a gente tem acesso à escova, Não a gente tem consigo. acesso à Sim. pasta, a Uhum. gente tem acesso à informação, e acho que quando a gente pensa nas pessoas pobres do Brasil, eu penso, a gente vê o consumo de pasta, Otávio, e Uhum. escova, é uma escova por família por ano, Que o loucura. consumo. Então, Não tinha ideia milhares de disso. pessoas não têm uma escova de dente. Então, aí você entende assim, se eu nem a É, gente tem escova, para nós é simples. Uma pessoa que ganha Bolsa Família, como é que ela compra uma escova é. de R$ 14? Uhum. Não compra. Uhum. Então, aí fica uma escova, às vezes, para a família toda, e aí Uhum. é aquela situação. Clareamento, você é a favor desse gelzinho que se usa em casa? O ideal é fazer com o profissional, com laser, sem laser? Existe um padrão? Na minha conduta clínica, ele é feito na clínica, com o dentista, porque eu Tá. não exponho o paciente, já sabe Deus o que as pessoas inventam, né? O Uhum. cachorro, sabe? Você lida com coisas que você faz aqui na clínica, e sim, claro, o clareamento é uma técnica ótima, Aham. mas ele é muito confundido com branqueamento. A pessoa pensa que ela vai Ah.
pintar de branco o dente dela. Não, ela vai chegar na melhor cor que ela já Natural tem. daquele Natural dente. daquele dente. Ela nasceu assim, aquele dente passou por vinhos, chocolates, Sim. por todo o uso da boca, e aí depois ela vai clarear, ela vai voltar mais próximo da cor que ela já tinha. Tá. Então, esse é o... E é super boa, técnica Sim, incrível, maravilhoso. maravilhoso. Funciona, o peróxido é incrível, não causa nenhum problema. Uma vez por ano? Não tem Eu muito. não dou regra, porque Tá. tem gente que mancha mais, tem menos esmalte, tem gente que já não adianta mais fazer, tem gente que sim, pode fazer a cada 2, 3 anos, sem problemas. O Invisalign virou uma moda, né? Na minha época, na minha infância, obviamente, eram aqueles aparelhos fixo. metálicos, fixos e tal. E o Invisalign acho que foi um grande sucesso. Você é a favor disso? Você aconselha? Você faz ou indica? Ó, como eu sou mais velho, né? Eu fui da primeira turma do Invisalign no Brasil, quando eles chegaram no Brasil. É uma Que técnica... tem quanto tempo isso? Nossa Senhora, acho que uns 20. Já tem isso. Mais, acho que mais até. Tudo meu tem 20 agora. É uma técnica boa, é uma técnica indicada. Tem pacientes, tudo tem senões, né? Se o paciente é um paciente disciplinado, é maravilhoso. Agora, se ele não é uma pessoa disciplinada, não adianta nada aquilo, porque você compra o aparelho e você não vai usar. Então, o aparelho fixo acaba funcionando para os não disciplinados, que aí quem manda, no caso, é o dentista. E hoje tem tantos aparelhos estéticos que nem aparecem. E o Invisalign, ele é muito bom, mas assim, eu sempre... a gente entra numa conversa que a gente... Você acha que você vai usar? Você tem absoluta certeza Adesão disso? ao tratamento? Você vai fazer? Porque, sim, é dieta, você compra a dieta, depois faz a dieta, não adiantou nada. O Invisalign funciona da mesma maneira, ele é bastante caro, ele é em dólar, então a pessoa vai fazer um super investimento e depois não vai usar. Então, eu acho que é tudo muito comedido. A técnica funciona, com alguns senões também, porque tudo tem senões. Mas na medida, sim, a gente indica comedidamente. Você entende como eu estou dizendo? Tudo tem um... Tá, mas não é bem assim. A gente precisa comedir, né? E é indicado para determinados pacientes. Assim, chega lá um adolescente. Eu vou pôr Invisalign. Você não vai usar. Você não usou o móvel, você não escovava nem o fixo. Como é que você vai botar esse negócio, entendeu? Sua mãe vai comprar e você não vai usar. Então, não vamos comprar esse negócio. Não vamos dar dinheiro para Invisalign. Vamos tentar resolver de outro jeito. Claro. Mais ou menos assim. Eu sou um cliente de Invisalign e a primeira vez eu não fiz adesão. Lá, eu tentei anos com aquelas gastou e não fez. Eu perdia, não usava, eu trocava cada mês, meu dentista... Falei, olha, meu esquema não é esse. Agora eu comecei a usar. Agora você está sério. Eu levei um susto, ele falou, olha, se você não usar, né, essas alturas, você precisa da oclusão melhor. Agora é uma pergunta, eu tenho 70 anos. Depois que terminar de lá os 18, 20 plaquinhas, esse resultado, ele vai se manter? Ele tem que usar uma placa daí para você vai ter que usar um controle, assim, você vai ter que usar o uso daquilo que a gente chama de contenção. Você vai ter que manter isso, né? É prudente, uma vez que você fez, terminou, fez o exercício, é a tal da manutenção da dieta, sabe assim? Como tudo, como né? tudo, sabe assim? É a mesma saúde, você né? Vai parar de usar um creme, um retinol e parar de fazer um laser? Não, né? Vai deixar de pintar o cabelo branco? Não, é a mesma coisa. Não tem dúvida. Né? Tudo precisa As pessoas precisam entender dessa questão da manutenção. É muito comum aqui nos tratamentos dermatológicos. Doutor, o colágeno vai ser estimulado, vai durar quanto? O colágeno vai continuar envelhecendo com a gente. Sim, então vamos fazer um bioestímulo todo ano. Né? Fazer um fotógrafo, fazer um bioestímulo. É natural. É natural, né? Então, você fala assim, nada é durável assim. Você compra um carro, o carro dura. Como é que o meu tratamento vai segurar? É a mesma coisa. E os implantes, é um sucesso, né? Sim, essa é uma também tecnologia. Tem muitos anos, né? Muitos anos também. É uma tecnologia que mudou o mundo, né? Mudou a vida das pessoas. Você perdia o dente, as possibilidades que se tinham eram remotas daquelas peças removíveis. Era muito humilhante, né? Muito deixava a pessoa bastante comprometida para comer, para alimentação. Os implantes são, nossa, o impacto disso na vida das pessoas é enorme, enorme. Sim.
É muito bom. Sou filho de dentista, então eu lembro, na época, meu pai, né, tinha aquelas massinhas que ele fazia a A moldagem, o moldagem, mercúrio, aquelas sim. bolinhas do mercúrio, a gente Prata e brincava, mercúrio era para fazer sensacional. o amálgama e punha no lençolzinho de camurça, assim. Lembro bem da minha infância nessa questão. Nós falamos de clareamento, implante. Tem alguma dica que você gostaria de dar para a gente, assim, dos cuidados de tratamentos que são mais modernos? Eu acho que a melhor dica que a gente tem, Otávio, é quando as pessoas forem procurar um profissional de saúde, ela não procurar nas redes sociais, ela não acreditar nas redes sociais, Esse é um ela procurar problema. os pacientes que foram atendidos por esse É o boca a profissional. boca. É o boca a boca, o eterno. É onde a coisa funciona, onde ela vai, onde a pessoa vai estar segura, né? Eu vou notável porque a minha mãe foi notável, a minha irmã foi notável, e ela está bem, e ela aí eu acho que a maior dica que a gente pode dar hoje é cuidado com o que você vê nas redes sociais. Sim. Procure informações, procure, porque quando a gente vai dando dicas, a gente vai abrindo um leque de muitas coisas. Mas a coisa que mais me assusta é quando eu vejo, eu vi um profissional lá na rede social e ela virou aquele Milhões negócio. de seguidores. Aquela coisa que a gente está vivendo. Então, cuidado com as fake news, cuidado com as redes sociais, procure saber mais sobre esse profissional, dentista, médico, o que você precisar. Acho que essa é a melhor dica que se pode dar hoje em dia. Os problemas de ATM, e tem necessidade de usar toxina, inclusive, aqui no masseter. Eu uso pouco. Usa Eu pouco? uso pouco a toxina, eu só em casos muito extremados. A gente hoje pensa muito mais em desocluir, que é deixar a pessoa sem o apertamento. A pessoa fala que tem bruxismo, tem problema, mas na verdade ela tem um apertamento e a gente trabalha esse desapertar. Tem aplicativos, é muito legal, tem manipulações, a gente foi para outro lugar, mas eu vou usar um termo mais simples, mas a gente foi mais para perto da fisioterapia do que propriamente a colocação de placas e as condutas que se tomavam antigamente. A gente é bem mais comedido com as placas e bem mais... o olhar é um pouco mais diferente, mais próximo da fisioterapia. A profilaxia, por exemplo, meus pacientes têm pintas ou câncer de pele, a gente pede fazer um mapeamento dos nervos uma vez por ano. A visita ao dentista, eu, por exemplo, tenho que fazer profilaxia a cada 3, 4 meses, que acumula muito. É individual? É individual. É individual. O histórico, quando eu falo histórico médico odontológico, ele é muito individual. Num determinado momento, né, a gente, quando tem 40, a gente toma 1 comprimido por dia. Quando a gente tem 60, a gente toma 9 comprimidos por dia. Então, as alterações já são muitas, tanto no nosso físico quanto na nossa boca. Então, às vezes, a coloração de um medicamento mudou a história. Então, a cada 6 meses, a cada ano, não dá para escapar disso. Óbvio que pessoas mais privilegiadas, uma vez por ano, ok. Pessoas que têm um problema mais grave de gengiva, por exemplo, acúmulos trimestrais. Então, é individual. E tem a ver com o pH mesmo da saliva, da alimentação? Uma mais parte ou menos, sim, uma parte é a higiene mesmo, o abandono da higiene. A gente tem muita gente medicada, né? E a medicalização da vida também. A pessoa toma um remédio para dormir, aí ela dorme sem escovar os dentes, ela fica 12 horas dormindo. Então, tem muita alteração hormonal. Nós vivemos muitas mudanças, e essas mudanças impactam nessa saúde, tanto bucal quanto na saúde mental, né? Pós-pandemia piorou tudo. Né? Pois é. Então, comedidamente eu te respondo assim, é tudo no indivíduo, foca no indivíduo. Óbvio que a gente não consegue fazer isso como saúde pública, mas quando alguém vem para uma clínica privada e que a gente vai estudar ela, aí é de cabo a rabo, você vai entender isso e vai criar uma odontologia para colocar essa pessoa no trilho. A escova dental elétrica, ela é superior? Vale a pena o investimento ou não? Eu
Amo. Mas Eu não tô vou amando fazer também. propaganda, não estou botando propaganda aqui, mas eu Eu adoro. comecei a usar Eu recentemente. adoro, cara. Eu adoro. É Eu incrível, adoro. né? Eu acho incrível, uma delícia. Dá uma É. sensação De deliciosa, né? É limpeza. delicioso. É, Quando você termina com a escovação, eu gosto. é. E uma coisa que eu acho incrível, que os pacientes internados, as crianças, tão mais fácil você botar aquela escova. Você já resolve, a pessoa que não tem adestramento, cuidando da minha mãe, o período que eu cuidei da minha mãe, putz, era maravilhoso a escova, eu resolvia a vida. O que Sim. levava horas antes, eu fazia, resolvia. E pessoalmente, eu acho uma delícia. Mas a marca vai adorar essa propaganda. Ela deve ser usada em alguns segundos, ou você Ela, pode o fazer movimento dela dá para fazer dos dois dos jeitos. dois Acho que é jeitos. só evitar não machucar a gengiva, mas Sim. a gente sente ela vibrando. Então Uhum. você consegue adestrar, né, a mão para não se machucar. Eu não, as técnicas de escovação, assim, assado, Uhum. elas são assim, Otávio. Modismo? Se você depende do momento da ciência onde estamos, mas quando você olha para todo mundo, você fala, na prática da vida, se você desconstruir a placa, se você conseguir tirar aquilo ali, Tá tudo certo. tá tudo certo. Uhum. E o fio dental? Em plano ou fiozinho, existe um... Olha, o fio dental é assim, é aquelas coisas, é a nossa hipocrisia, né? As pessoas compram o fio dental, elas têm o fio dental, mas elas não usam o fio dental. Elas mentem que usam o fio dental. Então você se engana, fala mentira para o dentista. Por que nós temos essa relação com o fio dental? Você não usa, você tem um problema. Então, assim, é difícil, mas fio dental, quando bem usado, quando ele remove, ele é para limpar entre os dentes. Sim. Então, com a fita, com o fio, se você conseguir limpar aquilo, e é para isso que ele serve. Tá. O grande problema é que as pessoas não usam, mas mentem que usam. Então a gente fica nesse ciclo. E é um complemento importantíssimo. Importantíssimo. Não adianta a escova elétrica sem fio dental. Não existe. Maravilha. Fábio, olha, o nosso tempo terminou, é uma delícia conversar com você. Que passa bom. assim por segundos. Que gostoso. E foi gostoso para mim também. Quero muito agradecer legal. a sua presença, muito obrigado. Quer deixar alguma mensagem final? Adorei conversar com um médico com a mesma filosofia que a minha. Me senti muito à vontade. Muito obrigado, Otávio. Eu que agradeço. Parabéns pela sua carreira. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Nós estamos terminando, então, mais um capítulo do nosso videocast Clínica da Beleza. Podem nos seguir no YouTube, no Spotify, no Deezer. Adoramos sugestões para novos temas, novos entrevistados. Nos acompanhem também nas redes, @Clínica Otávio Macedo, e até um próximo episódio.